Programa Jogo Aberto de volta, aqui você nos assistindo nesta noite de sábado aí na sua casa, ou então você que está acompanhando pelo celular, pelo Facebook, no seu notebook, né? O pessoal está assistindo algum outro programa na sala lá e você está aí curtindo essa entrevista que tem muita informação de qualidade para você. Eu estou recebendo hoje o Gabriel Vansolino, você que entrou agora aqui na Tarobá. Vai ficar o programa disponível depois no nosso portal, Tarobá News. Depois ele vai estar na plataforma, vai estar no Facebook, vai estar no YouTube. Não tem mais desculpa, né? Ah, eu perdi, Fernando, eu tive um compromisso sábado. Não tem problema, o programa vai estar disponível lá com informações preciosas para você. Quando as pessoas têm medo, ô Gabriel, porque eu vejo muito isso, né? E quem é que não tem um pouco de receio? Ela tem medo em função do desconhecimento. Perfeito. Né? E aí ela vai buscar informação com quem? Com profissionais gabaritados, profissionais do mercado, para entender melhor isso e falar assim, não, realmente eu acho que chegou o momento de eu avançar um pouco, sair daquela classificação de conservador e avançar, dando passo a passo, com segurança também, para não infartar, né? Sim, Vamos falar assim. sim. O que você recomenda hoje? O que você instrui? Quem te procura, né, como um assessor de investimentos? O que você tem falado? Porque com essa queda na taxa de juros, que é o mote do nosso programa, as pessoas ficaram meio que alucinadas, né? Falaram, poxa vida, eu estava vendo meu dinheiro subir, agora o dinheiro não está subindo mais. Existe sim muito receio em relação à diversificação em renda variável, ou muito receio em abrir mão de prazo para ter uma rentabilidade alta, né? Então, estávamos acostumados a ter segurança, rentabilidade alta e liquidez devido a uma taxa de juros alta. Hoje a taxa de juros está baixa, então, para a gente ter rentabilidade maior, a gente precisa ou abrir mão de prazo ou abrir mão de segurança. Exatamente. Para isso, você tem que estudar, entender o que você está fazendo. Mas quando eu digo estudar, não é se informar ou entrar em uma rede social e buscar uma diquinha para ganhar dinheiro rápido, né? Eu entendo como uma formação. Eu entendo que as pessoas devem se capacitar nesse sentido, né? Infelizmente, a gente não tem educação financeira na escola, né? De forma tão ampla ou de forma tão difundida, né? Existem iniciativas nesse sentido, mas a gente já vê que as pessoas estão buscando esse assunto. Mas não é buscar ficar rico logo ou acertar a ação que vai mais subir. Não, é você se capacitar e fazer o seu trabalho. Qual que é o seu trabalho? É poupar um pouco e dar tempo ao tempo, né? Então, é o tempo que vai capitalizar seu dinheiro, né? E sem aportes e sem investimento, não tem o que fazer, né? Então, é se capacitar nesse sentido, né? Tem pessoas que buscam realmente uma orientação profissional, né? Com assessores de investimento. A referência para investimentos antigamente era o banco, né? Mas hoje está bem claro que não é ali que você vai encontrar o melhor, né? Gabriel, agora outra coisa, a gente vê bolsa, falar em bolsa de valores, você tem lá uma série de empresas, né? E depois você tem as corretoras, depois você tem os fundos, e isso acaba confundindo um pouco a cabeça das pessoas. Sim. Então, quando ela vê uma marca que ela conhece, vamos pegar uma marca governamental, Sim. Petrobras. Legal. A Petrobras tem ações na bolsa. Perfeito. A Petrobras já andou em alta, mas também já andou em baixa. Sim. Como que ele pode acompanhar esses movimentos para ele ficar informado e saber se aquilo não é uma bolha, Sim. saber se aquilo não é um factoide, Sim. até fake news? Eu acho importante o investidor ele sempre tomar muito cuidado com o dinheiro dele, né? E sempre verificar em um site da CVM ou no site da corretora, sempre buscar um profissional que é habilitado pela Comissão de Valores Imobiliários. Porque né? esse profissional está todo momento olhando essa oscilação e ele sabe os motivos dessa oscilação. E ele é um profissional, né? Hoje tem pessoas que oferecem retornos extraordinários, 5% ao mês, entendeu? E que não são profissionais e que estão trabalhando aí com outras coisas que não são legais. Né? Então, o investidor ele tem que estar atento a isso. Não existe retorno extraordinário, né? Não existe investimento fácil, não existe enriquecimento rápido, né? O que existe é uma base de educação financeira e se você quiser contar com um apoio profissional para isso, você pode, né? E você tem que verificar se a instituição que você está trabalhando está registrado na CVM, está registrado na Bolsa. Você nunca pode transferir recurso
para uma conta corrente que não seja a sua na instituição financeira. Então, você nunca transfere recursos para um terceiro, né? Então, ele tem que tomar esse cuidado. Em relação ao acompanhamento de mercado, é importante ter uma assessoria, é importante ter um profissional. Até porque você está na tua área, fazendo o teu negócio e não está preocupado em ficar atrás disso. Assim, você tem que se dedicar ao seu trabalho enquanto um profissional cuida do seu dinheiro, né? E você tem ali N alternativas para isso. Você tem fundos de investimento que são especializados em investir em ações que têm um potencial maior de alta, né? Então, ao invés de você ter que estudar mais de 300 ações na bolsa, você tem um fundo que tem lá uma equipe de 100 pessoas fazendo isso, né? Que está acompanhando em loco as empresas no dia a dia. Você tem uma assessoria que, com base numa carteira de uma análise, permite que você acompanhe uma carteira de ações e assim por diante. Vamos lá. Então, no cenário que a gente está aí, 4,25% taxa Selic. Nível, patamar mais baixo da série. O que você recomendaria para o nosso telespectador? Eu recomendaria, a princípio, que você tem que acreditar que você pode garantir um futuro melhor para você. Se você não acredita nisso, a palavra que eu vou usar é forte, se você não tem fé que você pode garantir um futuro melhor, investir vai ser uma tortura, né? Vai ser ruim. Você deixar de gastar, de consumir, de poupar para isso. Então, as pessoas têm que, em primeiro momento, saber que elas têm que garantir um futuro bom para elas e que isso não é tão difícil quanto parece, né? Depois se educar, né? E sugerir uma carteira que fala, olha, investe nisso, investe naquilo, né? Eu, como assessor de investimentos, eu posso trazer bastante análises para o investidor tomar decisão, né? Mas eu recomendo fundamentalmente essas duas coisas, que ele, primeiro, acredite que mesmo que começando com pouco, né, eu tenho vários casos na minha carteira de pessoas que começaram com pouquinho e hoje tem um patrimônio que é muito relevante. Ou né? seja, você quer que as pessoas, por elas mesmas, Sim. Não é? Passem a entender a dinâmica desse processo. Exato. E, consequentemente, entender o que você vai propor para ela também. Exato. Até assim, porque, quando a gente fala em fundos ou quando a gente fala em cotas de empresas na bolsa, aquela coisa toda, por trás daquilo ali tem um lastro, né? Que garante, um lastro garantidor. Sim. Explica para a gente como que eu posso saber se uma empresa ela não vai quebrar. Eu investi numa cota eu citei a Petrobras, poderia citar qualquer outra empresa privada, inclusive, né? Um fundo, um banco, né? Porque os bancos também estão com as ações deles lá na bolsa. As ações... Como é que funciona isso? No caso das ações, elas têm geralmente uma transparência bem grande, né? Elas são obrigadas a divulgar uma série de demonstrativos financeiros ao longo do tempo, né? Então, a cada trimestre tem lá uma divulgação de balanço que permite você acompanhar a trajetória de uma empresa, né? Você, como investidor em ações, tem que acompanhar isso, né? Que se você quer investir em ações diretamente, você tem que saber, poxa, a trajetória de lucro dessa empresa está crescente, consistente? Porque é isso... A atividade tem a ver também com a assim, atividade daquela empresa tem a ver? Sim, e assim, essa lucratividade crescente e consistente é que vai definir a trajetória de valorização da ação ou não. Né? Então, o investidor que quer investir em ações, ele tem que ter aprofundar um pouco mais. Né? Ele tem que ter um estudo, ele tem que buscar opiniões de casas de análise. Né? Então, isso ele tem que tomar uma iniciativa maior. Até porque muita gente, como você disse, às vezes joga no Google, joga no YouTube, Sim. E ele assiste um vídeo ou ele lê uma matéria que foi boa naquele momento. Exato, ou que tem viés de informação, isso é muito comum. E hoje o cenário pode estar um pouquinho diferente. E aí que é importante, você não se basear tanto na informação, mas se basear muito no conhecimento para alocar seu dinheiro. Informação muda toda hora, conhecimento não. Então, como eu disse lá atrás, você tem que acreditar que você pode garantir um futuro melhor e estudar como cuidar melhor do seu dinheiro, né? Para depois você tomar iniciativas mais aprofundadas e mais arriscadas, né? Certo. As taxas que estão sendo praticadas hoje no mercado, as taxas que são cobradas
pelas corretoras, pelas empresas aí, Sim. são, como é que a gente pode dizer, são compensatórias, elas são éticas? Porque quem não entende disso pode achar até que ele está dizendo, não, eu estou colocando meu dinheiro lá, mas o banco está ficando com uma parte. Sim, ou a corretora está né? ficando com uma parte. Né? Sim. Como é que funciona isso? Existe algum percentual indexado já, uma tabela ou não? Cada um cobra o que quer? No caso de compra de ações, tem uma tabela Bovespa sugerida pela instituição que é de 0,5% a cada compra, a cada venda. Né? Só que essa tabela já caiu por terra há muito tempo. Né? Tem corretoras que oferecem um serviço gratuito, né? Com corretagem gratuita, mas não oferecem suporte. E tem corretoras que cobram alguma coisa, né? E que tem uma assessoria, né? Afinal, uma assessoria tem custo. Mas é isso que vai definir se eu vou ter sucesso ou não? Né? Não. Né? Assim, o que vai definir se você vai ter sucesso em seus investimentos é você acompanhar, é você sempre entender os produtos que você está investindo. Né? É isso que vai fazer a diferença. Não é a taxinha de corretagem de R$3, se é R$5, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é como você acompanha seus investimentos e se você entende o que você está fazendo. Né? Por muito tempo, o mercado viveu de corretagem, né? Principalmente em ações. O que eu sou absolutamente contra, né? Porque isso estimulava movimentações até mesmo desnecessárias por parte das corretoras. Né? Então, isso acabava corroendo um pouco o dinheiro do investidor. Hoje não, hoje a gente vê que o trabalho das corretoras está sendo um diferencial em termos de alocação. Né? O investidor investe, acompanha, não fica aquele compra e vende desnecessário. Né? Perfeito. Tem perguntas aqui, não vai dar tempo porque o programa está terminando, mas eu vou fazer rapidamente. Tesouro Selic e Tesouro Selic, ele rende alguma coisa ainda? Compensa? O Tesouro Selic acompanha essa queda, né? Então, ele vai ter uma curva de rentabilidade mais lenta. Não é que ele vai dar negativo, ele vai render de forma mais devagar. O Tesouro Selic, ele não é um ativo para você obter rentabilidade, ele é um ativo para você ter uma liquidez, caso você precise ali, ou de um caixa, né? O intuito aí não é retorno, o intuito é realmente você ter um caixa. Perfeito. A Irene está perguntando de previdência. E sobre previdência, é um bom negócio hoje? Olha, 80% dos planos de previdência rendem abaixo da taxa de juros, né? E dependendo da forma que é feita, se foi feito errado, no prazo errado, com o regime tributário errado, você pode ter um problema grande aí. Eu acho a previdência um baita produto para questões de sucessão, para rentabilização a longo prazo, para automatizar aportes, né? Você tem débito em conta dentro de previdência, né? Mas se é feito errado, e muitas previdências são feitas erradas pelos grandes bancos, você acaba tomando prejuízo. Tem que avaliar caso a caso. Você acha que dá tempo de fazer mais uma, né, Serginho? O Serginho está me controlando lá. É o seguinte, Fernando e Gabriel, com essa volatilidade, aliás, agora com essa taxa lá embaixo, compensa eu aplicar em fundos ou em produtos que não cobram imposto de renda? Uma coisa não compensaria a outra? Ou seja, ele aplica na poupança, por exemplo. A poupança não tem imposto de renda. Sim. De repente, ele aplica num outro fundo que tem imposto de renda e a coisa acaba. Acho que é esse o sentido da pergunta aqui. Eu acho que o parâmetro de ser isento ou não deve ser um parâmetro de decisão. Você tem a poupança que é isenta de imposto de renda, mas tem perda de ganho real. Né? Enquanto você tem debêntures que são isentas de imposto de renda e te garantem ganho real lá nos 5% acima da inflação. O que são debêntures? Debêntures são títulos emitidos por empresas que querem captar recursos no mercado. Né? Então, é outra opção para o investidor que quer investir em renda fixa. Né? Então, o parâmetro ser isento ou não ser isento não é um bom parâmetro. Todas as empresas que têm ações na Bolsa, elas distribuem dividendos ou nem todas distribuem? Cada companhia tem uma política própria de distribuição. Né? Tem companhias que distribuem, tem companhias que têm uma periodicidade diferente. Né? Depende da companhia. Não é uma regra clara. Tem alguns parâmetros básicos do mercado, como distribuir pelo menos 25% do lucro,
mas cada companhia meio que define como vai distribuir esse lucro. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Que pena, né? Mas eu quero Foi te agradecer. As perguntas estavam começando a chegar, mas eu vou deixar aqui um convite para a gente voltar outro dia, conversar mais, responder mais diretamente perguntas do público, do telespectador, porque é muito interessante. As pessoas começam a fomentar a discussão, né? E trazem perguntas até que a gente não estava formulando aqui. Sim. Mas te agradeço, Gabriel, pela presença. Imagina, eu que agradeço a confiança aí e, enfim, espero que você tome a iniciativa de investir, não por investir ou porque as pessoas falam para você investir, mas para garantir simplesmente um futuro melhor. Muito bem. Obrigado ao Gabriel e o programa Jogo Aberto fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Se você quiser assistir esse programa de novo, ele vai estar disponível nas plataformas da TV Tarobá. Mais instantaneamente no Facebook, lá facebook.com/Tarobá Londrina. Bom final de semana para você e até sábado que vem. Tchau.